Olá, colegas do sétimo ano. Aqui é o professor Rodrigo para a nossa aula de matemática, né? Então, gente, aconteceu o seguinte: nas duas últimas sextas-feiras não houve aula, né? Por um motivo ou outro. Infelizmente, um motivo não muito legal, mas vamos tratar aqui que não teve aula, né? Então, foram duas sextas-feiras que era para ter aula de matemática 2 e não houve. Então, o que vai acontecer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos ter a aula de matemática 1 e matemática 2, ok? Então, nós não vamos deixar para sexta-feira. Então, hoje nós vamos ter matemática 1 e matemática 2, ok? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que na sexta-feira nós teremos aula, mas não de matemática, nós teremos aula da OBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Então, a gente vai explicar o que é essa Olimpíada, a gente vai explicar que dia que vai acontecer mais ou menos, né? Como é que funciona, e a gente já vai resolver algumas questões da OBMEP. Então, para isso, eu já vou disponibilizar a partir de hoje, ou amanhã, não sei, de hoje ou amanhã, questões da OBMEP para vocês treinarem. Então, vocês tentam responder essas questões que eu vou postar, e na sexta-feira vocês vão assistir a aula. Nessa aula eu vou explicar o que é a OBMEP, vou explicar tudo da OBMEP e vou resolver essas questões. Só que eu gostaria que vocês tentassem responder essas questões da OBMEP antes da aula, que é para ver se vocês conseguem, para vocês perceberem que é possível resolver várias questões, mesmo que seja uma Olimpíada. Beleza? Então, fiquem sabendo, né? Então, hoje é matemática 1 e matemática 2, e sexta-feira é OBMEP, beleza? Então, vamos começar. Hoje eu não trouxe a frase, acabei não colocando aqui, ó. Também não vou mais voltar atrás, não. Esqueci de colocar a frase de hoje. Um esquecimento meu mesmo. Nesse caso, nós vamos corrigir o que nós estudamos na aula anterior, da página 68, a exercício de casa. Vamos lá. Vou pegar aqui a canetazinha. Se um número x é inteiro negativo, então um número x, quando ele fala que esse número x, é porque eu não sei que número é esse, mas eu sei que ele é negativo, esse número. Então, se esse número x é negativo, o número x ao quadrado será inteiro. O resultado desse x ao quadrado será positivo ou será negativo? Então, vamos analisar o que é que nós estudamos primeiro. Vamos primeiro revisar aqui um pouco o que nós estudamos. Nós estudamos o seguinte. Cadê a caneta que eu perdo? Tá aqui. Se a base ela for positiva numa potência, se na potência a base for positiva, então a resposta será sempre positiva. Sempre positiva. Só que ele aqui está me mostrando que x é um número inteiro negativo. Então, x ao quadrado seria menos x ao quadrado. Ou seja, a base aqui, que isso aqui é que é a base, ele está negativa. Né? E o que é que nós vimos? O seguinte, na potência, se a base for positiva, a resposta é sempre positiva. Agora, se a base ela for negativa, que é o caso aí da primeira, aí você vai olhar para o expoente. Se o expoente ele for par, se ele for um número par, então a resposta vai ser positiva. Agora, se a base negativa e o expoente não for par, aí no caso, se ele for ímpar, aí a resposta obrigatoriamente vai ser negativa. É engraçado esses três lances aqui, porque eu entendo aqui o seguinte, só tem um jeito da resposta da negativa.
Só tem uma forma para que a resposta ela fique negativa. É se a base for negativa e o expoente ele for ímpar, que é esse caso aqui, ó, que vai ficar negativo aqui, ó. Então, o lá de cima vai dar positivo, esse aqui também vai dar positivo. Então, só tem um jeito de uma potência dar negativa, se a base for negativa e se o expoente ele for ímpar. E no caso que nós temos aqui na primeira, é que a base é negativa, mas o expoente ele está sendo par. Portanto, a resposta aqui da primeira é negativa. Obter foi um acento, ó. A resposta é negativo. Negativo. Agora vamos para a segunda. Sabe-se que o número A é inteiro negativo, ou seja, novamente o A é um número, só que agora negativo. O número expresso por A ao cubo, né? Estamos lembrando aqui desses nomes, né? 2 é ao quadrado e 3 é ao cubo. Então, nós temos um caso aqui de base negativa. De base negativa e o expoente é ímpar. Então, nós temos esse caso bem específico, que é um caso que diz assim, ó, se a base é negativa, tá dizendo aqui, ó, que o número A é negativo, tá aqui. Negativo. O número A é negativo, ou seja, a base é negativa, que tá aqui, ó. O A bem aqui, gente, ele é a base. Então, se a base é negativa e o expoente é ímpar, então nós temos que obrigatoriamente... gente, desculpa. Acho que alguém pode até ter percebido esse erro. Se o expoente é par, a resposta é positiva. Aqui na primeira. Não sei se vocês perceberam esse erro. Tá? Aqui é positivo, porque o expoente é par. Positivo. Ainda bem que eu percebi. Positivo. E aqui, no caso, é que é negativo. Correto? Ainda bem que eu percebi antes de continuar. Porque só tem um jeito de uma potência dar negativo. Só tem um jeito. É quando a base é ímpar. Vou circular aqui novamente. Quando a base é ímpar. Ou a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, só tem esse jeito aqui de ser negativo. Que é o caso da segunda, né? Que a base é negativa e o expoente é ímpar. Vamos calcular esses valores aqui. Os que são pequenos, nós vamos repetir. Os que são grandes, não. Nós vamos tentar dar só a resposta. No caso aqui, mais 8 ao quadrado, seria mais 8 vezes mais 8. Portanto, vamos lembrar que aqui é uma multiplicação, né? Ó, isso aqui é uma multiplicação. Aí vamos lembrar daquela regrinha, ó. Mais por mais é mais. E menos por menos também é mais. Porque já que é uma multiplicação, eu tenho que encontrar esse valor dessa forma. Rodrigo, eu usei foi até aquela técnica que você ensinou aqui, ó. Se o expoente for par é positivo, se o expoente for ímpar é negativa, se a base for positiva, a resposta é positiva. Eu usei foi isso aí, pode ser? Claro que pode. A ideia, na verdade, dessa questão é usar isso. Mas como isso é um negócio fácil de esquecer, eu prefiro fazer usando isso aqui, ó. Menos por mais dá menos. E mais por menos dá menos também. Porque foi logo o igual, bem ali. Mais por menos. Cadê essa caneta que eu perdo? Tem hora que eu... Ah, tá aqui. E dá menos. Ok? Então, como eu tenho aqui mais 8 ao quadrado, então eu tenho que fazer sinal com sinal, número com número, ó. Mais por mais é mais, e não precisa colocar 8 vezes 8, 64. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui, menos 8 vezes menos 8,
Então, eu faço menos por menos, que vocês estão vendo aqui em cima que dá mais. Não vou colocar. E 8 vezes 8, que dá 64. Deu o mesmo valor, né? Agora, vamos ver aqui, mais 8 ao cubo. Portanto, eu tenho mais 8 vezes mais 8 e vezes mais 8. E aí, eu faço de 2 em 2, ó. Mais por mais é mais. E mais por mais é mais. Então, pronto. 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 8 dá 32, vai 3, dá 51. Então, dá 512 positivo. Já que eu fiz mais por mais é mais, por mais é mais. Do mesmo jeito, vou fazer aqui. Vou pegar menos 8 vezes menos 8 e vezes menos 8. Estou repetindo aqui porque são pequenos. Os grandes não irei repetir, porque a gente tem condições de saber a resposta sem precisar repetir. Então, aqui, ó, menos por menos dá mais. É só você olhar lá em cima, dá mais. E mais por menos dá menos. 8 vezes 8 vezes 8. Eu já sei aqui que eu fiz aqui em cima, que é 512. Beleza? Nós usamos aqui, nós não usamos o que a questão explicou aqui nessa anterior. Nós usamos, foi a tabuada de multiplicação dos sinais. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como acontece, ó. Se a base é positiva, a resposta é positiva, não tem por onde correr. Se a base é positiva, a resposta é positiva. Você pode olhar aqui que a resposta é positiva. Agora, quando a base é negativa, que é esse caso aqui, você olha para o expoente par. Esse expoente aqui é par. Então, você pode notar aqui que a resposta foi positiva. E, como aqui o expoente é ímpar, a resposta aqui é negativa. Então, gente, ó, isso aqui é muito fácil aqui no seguinte sentido, ó. Se a base é positiva, como a letra H, a base é positiva, então a resposta é positiva. A letra J, a base é positiva, a resposta é positiva. Ó, você está vendo que a maioria dos itens são o quê? Negativo. Por quê? Porque o negativo é que pega. Porque você, quando tem a base negativa, você tem que olhar para dessas duas situações aqui, ó. Se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Então, vamos lá. Olha aqui, por exemplo, essa aqui. Nós temos base negativa, só que 8 é par, então a resposta é positiva. E 1 elevado a 8 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então não preciso nem fazer. Aqui também tem um segredo. Toda vez que esse expoente é zero, estou falando aqui, quando o expoente é zero, nós falamos disso na aula passada. Quando o expoente ele é zero, a resposta é sempre 1 positivo. Não tem por onde correr. Toda vez que o expoente é zero. Menos 100 elevado a 1. Menos 100. É só repetir o mesmo. Não é só uma vez? Menos 100. Mais 1 elevado a 101 seria 1 vezes 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 1, 101 vezes. Que vai dar o mesmo 1. Porque 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então não tem também muita coisa a se fazer. Do mesmo jeito aqui, vai dar 1 a resposta. Só que nós temos que 101 é ímpar. Então a resposta aqui é negativa. Ó. Agora nós temos aqui também que vai ser 1, só que o expoente aqui é 100. E 100 é par. Então a resposta é positiva. Não preciso botar o sinal. Nós temos aqui que 10 elevado a 6, nós vimos na aula passada, que como aqui é 6, é só colocar aqui 6 zeros. Nós vimos isso também na aula anterior. Quem está com dúvida, volta lá na aula e assiste novamente. Está lá. Só que como o expoente ele é par, então essa resposta aqui ela é positiva, que na verdade eu nem precisava colocar o sinal de mais. Tá certo? Então está aqui a nossa questão respondida. E aí, feito isso, agora nós vamos passar para a explicação de hoje. Propriedades da potenciação.
É legal que eu posso fazer com a potência o seguinte, gente. Eu posso somar potências, eu posso diminuir, eu posso multiplicar e eu posso dividir potências, certo? Eu posso fazer contas com potências, sabe? Eu posso pegar 5 ao quadrado dividido para 3 ao cubo, por exemplo. Eu posso fazer essas contas, certo? Então, a primeira coisa é você entender que do mesmo jeito que eu posso somar dois números, eu posso somar 2 mais 5, eu também posso somar 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Também posso somar. Posso diminuir, posso multiplicar e eu posso dividir. E eu posso, inclusive, ter uma potência de potência, uma potência elevada a outra potência. Também isso aí eu ainda posso ter. Portanto, gente, aqui nós vamos falar de casos especiais, por isso que são chamados de propriedades da potenciação. Nós vamos falar de multiplicação, que é muito conhecido com essa palavra aqui, ó, produto. Isso aqui, produto, é uma multiplicação. Nós vamos falar de divisão, que é o quociente, que é uma divisão. Significa divisão. Uma potência de potência, que é uma potência elevada a outra potência. E uma potência de um produto ou quociente. Já já eu falo disso aqui. Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Falar de produto. Multiplicação de potências. Então, repare nessa multiplicação dessas duas potências aqui, ó. Mais 5 elevado ao cubo, vezes mais 5 elevado a 6. Mais 5 elevado a 6. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de potências. Mas, eu quero que vocês notem aqui um detalhe muito importante. Eu tenho aqui uma multiplicação de potências, só que essas duas potências, se você olhar aqui bem, você vai perceber que ela tem as bases iguais. Olha aqui, ó. Então, não é qualquer potência. Eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base. Que você pode ler aqui na primeira propriedade, você vai ler bem aqui, ó. É um produto de potências de mesma base. Ou seja, o que é um produto? É uma multiplicação. Então, eu posso traduzir da seguinte forma. Eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base. Olha como ele é especial. Ele é especial justamente por isso. Porque eles têm a mesma base. E isso que eu vou ensinar para você agora, isso que eu vou mostrar para você agora, só pode se tiver a mesma base. Se não tiver a mesma base, não pode aplicar isso que eu vou aplicar agora. Então, segundo aqui as propriedades da potência, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um produto de potências que tem a mesma base. Então, olha o que é que eu faço para mim resolver isso aqui, ó. Olha o que é que eu faço. Eu vou escrever aqui, ó. Você repete a base. Você repete a base. Então, no caso aqui, ó, eu tenho a base é mais 5, né? Então, eu repito a base. Olha lá. Repito a base. E soma os expoentes. Olha lá. Então, quando eu tenho uma multiplicação de potências e essas potências têm a mesma base, então eu repito a base e pego os expoentes e somo. Portanto, vai ficar difícil eu conseguir escrever essa potência aqui bem pequenininha, mas vou tentar. 3 mais 6. Então, vai ficar assim. Quanto é 3 mais 6? É 9, né? Então, vai ficar assim, ó. Mais 5 elevado a 9. Então, o que ele está nos explicando aqui? Que toda vez que eu tiver uma multiplicação de potências e essas potências tiver a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Do mesmo jeito, vocês estão vendo aqui nesse segundo exemplo. Eu repito a base e eu somo os expoentes. 4 mais 6 é 10.
E 10 mais 5 é 15. Então, eu somo os expoentes quando eu tenho essa situação aqui. Eu somo, ó. Ok? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é quando eu tenho uma divisão de potências que tem a mesma base. Repare aqui que eu tenho a mesma situação, só que agora é divisão. Eu tenho uma divisão de potências, então uma potência dividido para outra potência, mas ele é especial porque eles têm a mesma base. Então, o que eu faço nesse caso? Eu também faço a mesma coisinha, ó. Eu repito a base, repete a base. E, só que agora, ó, diminui os expoentes. Ok? Diminui os expoentes. Ok? Então, mesma coisa que da primeira propriedade, só que na primeira propriedade eu somo e na segunda propriedade eu diminuo. Portanto, eu tenho aqui, ó, repete a base e diminui os expoentes. Portanto, 5 menos 2 dá 3. Então, vai ficar mais 6 elevado ao cubo. Ok? Do mesmo jeito aqui nesse segundo exemplo, repete a base e diminui. 8 menos 3 dá 5. Ok? Na multiplicação de potências, você soma. Na divisão de potências, você diminui. Mas isso só vale se eles tiverem a mesma base. A mesma base. Aqui na terceira propriedade, nós temos uma potência de potência. O que é isso? Vocês estão vendo aqui uma potência aqui, ó, mais 10 elevado ao quadrado? Tá vendo aqui, ó? Mais 10 elevado ao quadrado. Aí ele foi elevado a uma outra potência, elevado a 5. 10 ao quadrado elevado a 5. Então, é uma potência de potência. É quando uma potência, ela tem outra potência. Pode ter duas, pode ter três potências, inclusive. Né? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de potência de potência. Então, o que, que ele manda eu fazer? Ele manda eu repetir a base, repete a base. Isso tudo tem no livro de vocês, tá, gente? Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aqui foi justamente tirada do livro de vocês. Vocês podem pesquisar pelo livro. Quando eu disser aqui qual é a página do exercício, é só voltar umas páginas que você encontra. Repete a base e, olha agora, e multiplica. Multiplica os expoentes. E aí você está vendo que já está aqui, inclusive, ó. Eu repeti aqui a base e multiplica aqui os expoentes, ó. Que é 2 e 5. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar mais 10 elevado a 10. E aqui vai ficar menos 8. Aí eu tenho aqui 3 e 2, né? Então 3 e 2 ficou 3 vezes 2, que dá 6. Então, numa situação, você soma os expoentes, na outra você diminui e na outra você multiplica. Beleza? E aí nós temos a quarta propriedade, a quarta e última propriedade. Eu vou parar aqui a um instante que eu vou mandar um recado aqui para vocês. Vou mandar um recado agora para vocês, do sétimo ano. Porque sabe que hora é agora? É 1h10. É 1h10. E eu tô gravando a aula agora, já já que eu vou postar. Então, vou botar aqui uma mensagem para vocês. Já já a aula estará disponível. Então, mandei essa mensagem aqui para vocês saberem que eu estou gravando a aula agora.
Então, nós temos a quarta propriedade última, que é uma potência. Ó, aqui dentro, vocês estão vendo que aqui dentro eu tenho uma multiplicação? Aqui dentro eu tenho uma multiplicação. E aqui fora eu tenho um quadrado, né? Portanto, eu tenho aqui uma potência de um produto. É a potência de uma multiplicação. Do mesmo jeito que eu tenho aqui desse lado, uma divisão aqui dentro. Ó. Vocês estão vendo uma divisão aqui dentro? E lá fora tem um expoente 3. Então, nós temos uma divisão ao cubo. Ou seja, a potência de um quociente. Produto é multiplicação, quociente é Mas Kevin, com licença, pessoal. Mas Kevin, com licença aqui, pessoal, tá meu filho para estudar. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma potência de uma multiplicação. Isso aqui significa o quê? Ó? Que esse 2 que está aqui fora, tanto ele é do 6, como ele é do 5. Então, ele fica assim na propriedade, ó. Mais 6 elevado a 2, vezes menos 5 elevado a 2. Você vê que aquele 2 está lá do lado de fora, né? O que essa propriedade diz? Essa propriedade aqui vem me dizer que é o seguinte, ó. Esse 2 que está aqui fora, ele é tanto do 6, como ele também é do 5. Mas é claro que aqui eu não posso mais fazer nada. Por quê? Porque aqui nós temos uma multiplicação de potências, mas elas não têm a mesma base. Elas não têm a mesma base, então não posso fazer nada. Então, aqui do mesmo jeito que do outro lado, eu tenho uma divisão de potências, e esse 3 que está lá fora, tanto é do 10, como também ele é do 2. É isso que a propriedade vem explicar. Certo? É isso que a propriedade vem explicar. Portanto, aqui seria menos 10 elevado a 3, dividido por mais 2, também elevado a 3. Apesar dele estar lá fora, apesar desse 3 ao cubo estar do lado de fora, ele significa que ele vale para os dois. Ele não, é porque tem gente que vai pensar assim, esse 3 só vale para esse 2. Não, ele não vale só para esse 2. Ele vale para esse 10 também. É por isso que a propriedade vem explicar isso. Esse 3 que está fora não é só do mais 2, ele também é do menos 10. Beleza, gente? Então, para vocês se divertirem em casa aí, na página 68, a quarta e a 10ª questão. Aí eu queria falar dessa 10ª questão. Eu só quero que você faça isso aqui, ó. Só isso aqui. Eu quero que você responda cada uma dessas contas que estão aqui. Eu não quero que você faça na 10ª. Você não vai fazer na 10ª a letra A, a letra B, a letra C. Não. Você só vai fazer isso aqui da 10ª questão. Eu quero que você me dê o resultado de todas essas contas que estão aqui. Todas essas contas. Eu quero saber o resultado delas. Ok? Tá certo? Então, a 10ª questão é só isso aqui que vocês estão vendo nesse slide. Somente isso. Eu quero que você responda todas essas contas aqui. Beleza? Por tudo que a gente já explicou até agora. Ok? Quem fizer mais vai perder tempo e vai fazer trabalho desnecessário. Porque eu estou avisando que é só isso aqui. Beleza? Pronto, gente. Aqui a gente encerra a nossa aula de matemática 1. Estamos encerrando agora a aula de matemática 1 e agora nós vamos iniciar a aula de matemática 2, tá bom? Vamos falar de circunferência. Circunferência. Não sei se esse nome aqui é novo para você, mas você com certeza já ouviu falar muito do círculo. E aí eu trouxe aqui circunferência e círculo para a gente falar aqui das duas coisas. Não exatamente das duas coisas, a gente vai falar da circunferência. A gente vai falar da circunferência. Então, a circunferência, gente, segundo aqui a explicação, é uma figura geométrica
formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo. Ou seja, o que ele me explica aqui? Circunferência é o seguinte, se eu botar um ponto bem aqui, deixa eu botar um ponto aqui. Bom, se eu botar um ponto bem aqui, ó, e botar uma reta para cá, uma reta do mesmo tamanho para cá, do mesmo tamanho para cá, do mesmo tamanho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E onde der certo, ó, onde eu botar aqui uma reta obviamente do mesmo tamanho, então isso aqui vai gerar, ó, um círculo, ou melhor dizendo, uma circunferência. É isso que ele está explicando para nós. Então, vocês Rodrigo, eu conheço isso aí, mas o nome que eu conheço é círculo. Eu nunca ouvi falar disso como circunferência. E é por isso que eu quero te explicar a diferença de circunferência para círculo. E, na verdade, eles não são a mesma coisa. A gente pode tratar como se fosse. Pode. Como se fosse a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. Circunferência, olha a diferença aqui, ó. Circunferência é essa linha azul aqui, ó. Esta linha azul é chamada de circunferência. E círculo é essa parte toda aqui pintada de azul. Toda essa parte aqui pintada de azul chama de círculo. Então, note que há uma grande diferença entre as duas coisas. A circunferência é só a linha, como se não tivesse nada aqui dentro. E o círculo é justamente o que tem dentro da circunferência. Vamos dizer aqui, por exemplo, um exemplo de circunferência, muito clássico, um exemplo de circunferência seria um anel. Um anel é um clássico exemplo de circunferência, porque o anel, ele só tem a parte de fora do círculo, da circunferência, da linha. Então, o anel é um grande exemplo de circunferência. Já o círculo, a gente pode, por exemplo, pensar num CD, num DVD, né? Porque é preenchido por dentro. Ele tem um preenchimento por dentro. Então, o círculo está mais para o CD. Alguém um dia disse assim para mim, Rodrigo, mas um não existe sem o outro. Eu digo, é verdade. Se eu tiver um círculo, fatalmente, obrigatoriamente, eu vou ter aqui a circunferência circulando, ó. A circunferência é essa linha vermelha que eu estou fazendo, ó. Aí, obrigatoriamente, ela está aqui. Ela está aqui. Então, circunferência é a linha e círculo é o preenchimento de dentro. Outro exemplo clássico de circunferência, por exemplo, pode ser o aro da bicicleta. O aro da bicicleta também é um clássico exemplo de circunferência, tá certo? Bem, gente, eu não vou ficar aqui cobrando de vocês a diferença de círculo e de circunferência, não. Mas que fique claro que as duas coisas existem juntas, elas existem juntas, mas elas não são a mesma coisa. Elas estão juntas. Se eu desenhar uma circunferência, o círculo está do lado de dentro dele. O círculo está do lado de dentro dele. Se eu desenhar um círculo, a circunferência está do lado de fora dele. Então, um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Mas que você saiba que existe na definição de círculo e circunferência, existe sim uma diferença entre eles. Né? Então, quando a gente fala de circunferência, vamos lembrar do anel, vamos lembrar do aro da bicicleta, que é um clássico exemplo. Eu estou procurando alguma coisa aqui para servir de exemplo e eu não estou encontrando. Né? Mas tudo bem, eu acho que isso aí ficou bem compreendido. Beleza? Todo círculo e toda circunferência tem esses três elementos que eu vou te explicar agora, que chama-se raio, que chama-se corda e que chama-se de diâmetro. Todo círculo ou circunferência tem esses três elementos. Podem ter esses três elementos. Vamos começar com o raio. Olha o raio. Considere aqui, gente, que esse ponto O, bem aqui, ó, esse ponto O, ele seja o centro da circunferência. Ele é exatamente o ponto do meio
da circunferência. Então, vamos considerar isso, tá? Que esse aqui é o centro, ponto O. Em todas as figuras, como vocês podem ver aqui, em todas as figuras, nós temos o centro, que seria o ponto O, que é exatamente o ponto central do meio da circunferência, ou do círculo. O que eu te disser aqui para a circunferência, serve para o círculo também, tá bom? Então, assim, o que ele chama de raio? Raio, na circunferência, é você ter uma linha reta, olha lá, uma linha reta que pega do centro até a circunferência. Então, essa linha vermelha que eu acabei de desenhar é um raio. Agora, eu tenho que te explicar uma coisa, colega. Eu tenho que te explicar uma coisa. O raio, ele tem sempre o mesmo tamanho. Não importa para que lado ele esteja. Porque eu posso ter um raio para todos os lados, ó. Tudo que eu estou desenhando aqui de vermelho, evidentemente que não está bem retinho, mas tudo que eu estou desenhando aqui de vermelho é o raio. E para todo lado, o raio, ele é do mesmo tamanho. Ele é uma linha reta. Ele é uma linha reta que gira, que vai do centro até tocar na circunferência. Ou vai da circunferência até tocar no centro, contanto que ele vai em linha reta. Contanto que ele vai em linha reta. Então, gente, um clássico exemplo de raio é o raio da bicicleta, do aro da bicicleta. Então, você que tem uma bicicleta, sabe que no meio, no centro do aro, nós temos o eixo do aro, nós temos o eixo, e o eixo tem uns ferros de sustentação, e esses ferros são chamados de raio. Olha, Rodrigo, é mesmo, ó. Então, o nome raio da bicicleta é por causa da matemática. Justamente, exatamente. Porque o raio da bicicleta é justamente chamado de raio, justamente porque na matemática nós chamamos essa medida de raio. Agora eu vou pular lá para o diâmetro. Eu vou pular agora lá para o diâmetro. Por quê? Repare que o diâmetro também é uma linha reta, mas que ela, quando sai aqui do ponto A, ela não para aqui no centro. Porque se ela parar aqui, se ela parasse aqui, seria o raio. Seria o raio. Mas ela não para, ela passa direto e vai até o outro ponto. Então, essa medida chama-se diâmetro. Portanto, o diâmetro é uma linha reta que vai de ponto a ponto da circunferência, só que ele passa pelo centro da circunferência. Portanto, se eu fizer essa reta aqui, é um diâmetro, ó. Se eu fizer essa reta aqui, é um diâmetro, ó. Isso aqui também é um diâmetro, ó. Então, é uma reta completa, que vai de ponto a ponto da circunferência. E só que detalhe, ele passa pelo centro da circunferência. Ele não passa em qualquer lugar. Muito importante saber disso. Muito importante saber disso. Quando a gente vai comprar, na prática, a mãe de vocês, quando vai comprar, ou o pai de vocês, quando vai comprar uma frigideira, por exemplo, olha o tamanho, ele vai pelo olho, né? Todo mundo vai comprar uma frigideira pelo olho. Ele olha o tamanho da frigideira, ele olha se ela é grande, se ela é pequena, para aquilo que ele quer usar, ou para que a sua mãe quer usar. Ela olha qual é o tamanho daquela frigideira, ela olha o preço e vê se dá certo comprar. Mas, na verdade, a frigideira ela é vendida pelo diâmetro. Eu digo, olha, eu quero uma frigideira aqui de 50 centímetros de diâmetro. Só que, na prática, a gente não faz isso. Na prática, nós não usamos o diâmetro para comprar nada. Por exemplo, um parafuso também é comprado pelo diâmetro. Também é comprado pelo diâmetro. O parafuso só que você não olha pelo diâmetro. Você chega lá, eu quero um parafuso que caiba aqui. Eu quero um parafuso grande. Eu quero um parafuso pequeno. Ou leva um parafuso, eu quero um parafuso desse tamanho, né? Normalmente é isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora que eu tive aqui uma ideiazinha. Deixa eu ter aqui exemplos de diâmetro. Vamos ver se passa aqui alguns exemplos. Na vida. Vamos ver aqui se eu tenho alguns exemplos. Ó, por exemplo, aqui é uma figura mostrando o diâmetro, né? Ó.
passando aqui pelo centro da circunferência. Nós temos aqui outro exemplo, ó, olha aqui na frigideira. Tá vendo aqui, ó, na forma, né? Nós temos aqui o diâmetro de verde, que é o diâmetro grande, e nós aqui, ó, o diâmetro azul, que é o diâmetro grande, e o diâmetro pequeno, que é o que é um círculo aqui dentro dessa figura, né? Então, muito legal aqui, ó, a gente ver, saber disso, porque é assim que é a medida. Tá aqui, ó, o cara medindo aqui o diâmetro de um copo, por exemplo, né, de ponta a ponta. Então, é isso que é o diâmetro, gente. Aí alguém percebeu aqui uma coisa. Rodrigo, ó, se você olhar bem aqui, então, daqui para cá, é o raio que você falou lá no início. Esse pedacinho aqui, ele é um raio. Muito bem, colega. Exatamente, esse pedacinho é um raio. Só que, Rodrigo, se você olhar do outro lado aqui também, você vai olhar, porque você disse que o raio é para todos os lados, então desse outro lado também é um raio também. Exatamente. Então, Rodrigo, então eu estou entendendo aqui o seguinte, que o diâmetro, ele é feito de dois raios. Um diâmetro é feito de dois raios. Exatamente, colega. Justamente. Um diâmetro, todo diâmetro é feito de dois raios. Portanto, vamos supor que o diâmetro de uma coisa, de um recipiente, seja de 10 centímetros. Portanto, o raio é 5 centímetros. Exatamente. O diâmetro ele é feito de dois raios. Eu com dois raios, eu faço um diâmetro. Justamente. Ok, pessoal? Então, eu tenho um raio ou medida importante, essas duas medidas. Primeiro, o raio, uma medida muito importante da circunferência. A mais importante de todas as medidas é a medida aqui do raio. Depois vem a medida do diâmetro, que é a segunda medida mais importante. Essa medida, essa agora do meio aqui, não é uma medida tão importante. Isso aqui vai ser mais para a gente saber. Nós temos aqui o segmento de reta, um segmento que a gente chama de segmento AB. É um segmento de reta. Repare que ele vai de ponto a ponto da circunferência. Só que qual é a diferença da corda para o diâmetro? Qual é a diferença? Ele não passa aqui no centro da circunferência. Porque o diâmetro, ele tem que passar no centro da circunferência. Mas quando ele não passa, aí ele não é mais um diâmetro. Aí ele é chamado de corda. Portanto, corda é toda reta que vai de ponto a ponto da circunferência, mas que não passa no centro da circunferência. Então, ó, eu vou desenhar aqui várias cordas, ó. Isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma corda, uma corda aqui, uma corda aqui. Contanto, ó, você nota que eu estou fazendo várias cordas, mas que não passam no centro da circunferência. Então, corda é uma reta igualmente o diâmetro, que vai de ponto a ponto, né? Vai de ponto a ponto, só que não passa no centro da circunferência. Então, isso aí é a corda. Então, nós temos o raio, que é só esse pedaço aqui, essa metadezinha aqui, que vai do centro até o raio. Nós temos o diâmetro, que vai de ponto a ponto, mas que passa no centro. E nós temos a corda, que vai de ponto a ponto, mas não passa no centro da circunferência. Beleza, gente? Cara, agora nós vamos aqui explicar a coisa mais difícil. Não é difícil de verdade, mas é a coisa mais difícil de se falar, para a gente se acostumar. Depois a gente se acostuma, pronto. Um matemático começou a pegar várias circunferências. Ele pegou uma circunferência pequena, ele pegou uma circunferência média e ele pegou uma circunferência grande. Aí ele foi determinar o comprimento dessas circunferências. Como foi que ele fez essa determinação? Ele deu um corte bem aqui e ele esticou essa circunferência.
Aí ele calculou o comprimento. Vamos supor que no circunferência verde ele cortou e daqui para cá, ó, que é a circunferência verde, vamos supor que isso aqui foi 10 centímetros. Então, isso é o comprimento. O comprimento é você medir a circunferência, é você medir ela. Então, ele fez isso tanto na pequena, na média, como na grande. Então, ele determinou o comprimento da circunferência. Ó, Rodrigo, ó, teve um cara que deu uma ideia para mim que foi assim, maravilhosa. Eu disse assim, olha, vamos supor que tu queira medir o comprimento do aro da bicicleta. Aí o cara logo disse o seguinte, Rodrigo, complicado, cortar o aro da bicicleta, esticar, como vocês estão vendo que foi feito aqui, né, gente, ó. O que foi feito aqui foi que foi um corte bem aqui, houve um corte bem aqui, ó, e ele esticou essas circunferências. Aí ele pega uma régua, aí diz, olha, vamos medir aqui com a régua, daqui para cá, vamos supor que deu 1,5 m. Então, o comprimento dessa circunferência preta, mais escura, é 1,5 m. Aí, Rodrigo, como é que eu vou pegar no aro da bicicleta? Eu vou quebrar esse aro e vou esticar para saber o comprimento. Aí ele me falou. Aí eu disse assim, mancho, e aí pensa em alguma coisa aí. Aí ele foi lá, foi cá, lá vai ele com uma resposta maravilhosa. Ele disse assim, professor, você pega um barbante e dá uma volta no aro da bicicleta. Aí marca o local, estica e mede com a régua. Eu digo, rapaz, perfeito, né? Você, ao invés de quebrar a circunferência e esticar, você pega uma linha, você pega uma corda, você pega um barbante, mede e depois estica o barbante. Perfeito. Aí, gente, aconteceu aqui o seguinte, um matemático começou a fazer o comprimento de várias circunferências, tanto pequenas como grandes. Ele começou a medir o comprimento dessas circunferências. Aí, gente, como ele começou a medir o comprimento dessas circunferências, ele foi testar um seguinte cálculo. Ele fez um teste do seguinte cálculo. Ele pegou o comprimento dessa circunferência, os comprimentos, e dividiu pelo diâmetro delas. E dividiu pelo diâmetro. Ele pegou o comprimento e dividiu o comprimento. Por exemplo, ele pegou essa circunferência pequena, ele mediu o comprimento e pegou aqui o diâmetro. Você acabou de ver aqui na explicação passada que o diâmetro é essa linha que corta de ponta a ponta. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui o diâmetro, né? Ele pegou o comprimento e dividiu pelo diâmetro. Toda vez que ele dividia, aparecia um certo número. E esse número era aproximadamente 3,14. Olha lá, ele pegou o comprimento da circunferência e dividiu pelo diâmetro. E toda circunferência que ele fazia isso, aparecia esse número, o 3,14. Olha lá, olha esse exemplo aqui da moeda. Ó, foi tirado o comprimento da moeda, que deu esse valor aqui de cima, comprimento da moeda, e também foi tirado o diâmetro da moeda. Quando ele dividiu, olha quem foi que apareceu? 3,14. Pegou-se uma lata de refrigerante, mediu o comprimento dessa circunferência, como está mostrando aqui na figura, mediu-se o comprimento dessa circunferência e mediu também o diâmetro. E olha quem apareceu. Então, o matemático começou a pensar o seguinte, cara, tanto faz eu pegar uma circunferência pequena, uma média e uma grande. Toda vez que eu divido o comprimento e a circunferência, o comprimento e o diâmetro, toda vez que eu divido, aparece sempre o mesmo número, 3,14. Então, você nota que esse 3,14 é um número especial? Não sei se você consegue perceber que o 3,14 é um número especial. Sabe por que ele é um número especial? Porque ele aparece em todas as circunferências, tanto faz ela ser pequena como ela ser grande.
Entendeu? Em todas as circunferências. Então, ele é um número especial. Então, esse matemático disse o seguinte: eu vou batizar esse 3,14 com o nome de π. Então, esse 3,14 foi chamado de π. Π é esse símbolozinho aqui, como vocês podem ver bem aqui, ó, melhor, ele tá mais bonitinho bem aqui, ó. Π, ele é uma letra do alfabeto grego, certo? Chamado π. Pi, π. Então, é uma letra do alfabeto grego. Então, na circunferência, π é o nome do valor de 3,14. Tá certo? Então, nós temos assim, ó, que o comprimento da circunferência dividida pelo diâmetro vai dar um número aproximado de 3,14. Na verdade, não é só 3,14, como vocês podem ver aqui, ó, tem muito mais números depois. Na verdade, não é só 3,14, mas normalmente a gente só memoriza isso, ó, que π na circunferência vale 3,14. Beleza? Então, π já tem um valor determinado. Π é o nome do valor de 3,14. Entendeu? Ele batizou esse número. Exatamente o que você está pensando. É como quem batiza uma pessoa. Ah, nasceu essa pessoa, qual é o nome dele? José. Ah, nasceu esse número. Descobri esse número. Qual é o nome que eu vou dar para ele? De π. Ah, por exemplo, na doença agora nós chamamos aqui. Ah, apareceu essa nova doença. Como é que nós vamos chamar essa nova doença? De Covid-19. O cara batiza aquela coisa. Então, esse 3,14 tem um nome de batismo, que é π. P-I, π. Então, π vale 3,14. Beleza, gente? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Então, na página 190, você vai fazer essas várias questões que estão aí, na atividade. Vou agora encerrar a aula e já postar imediatamente para vocês. Pessoal, e sexta-feira nós teremos a aula da OBMEP. Então, eu vou postar as questões da OBMEP para você tentar responder. E para na sexta-feira a gente corrigir, beleza? Essas questões da OBMEP não precisa copiar perguntas, é só tentar responder, beleza? Mas esse exercício aqui do livro é para copiar pergunta e resposta. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado tudo entendido. A aula é longa, é 2 aulas, faz parte. E até a próxima.